Sejam bem-vindos então a esta conferência 3F sobre o financiamento do futuro, eu diria até do presente. É uma prioridade em termos de fórmula, já falamos muito e temos ouvido falar muito, também numa altura em que o subfinanciamento crónico entrou no nosso léxico da saúde, mas também, se tivermos em conta a prevista despesa consolidada de quase 15 mil milhões de euros este ano, mais 9,5% do que o orçamentado e mais 8% face ao valor previsto de execução o ano passado. Isto num cenário de inflação, isto num contexto de diminuição das 40 para as 35 horas semanais, isto num contexto de várias mudanças anunciadas para o Serviço Nacional de Saúde, agora com a nova entidade de direção executiva. Temos muitos motivos de interesse e muitos pontos pertinentes e peço por isso também ao professor Xavier Barreto, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que arranque esta sessão de abertura, por favor. Bom dia a todos, muito obrigado pela vossa presença. Cumprimento em particular o Dr. João Oliveira, Presidente do Conselho de Administração da IPO do Porto, é sempre um gosto estar aqui convosco. O Dr. Vítor Ribeiro, Presidente da CSS, nosso colega e que, em boa verdade, também esteve na origem desta iniciativa do 3F, a que hoje damos continuidade através deste evento. Cumprimento todos os oradores que nos dão o gosto de nos acompanhar nesta sessão, com um cumprimento particular ao professor Henrique Barros, que nos fará a primeira sessão, a primeira palestra sobre a importância de investirmos em saúde. É uma palestra que promete, até pela conversa que tivemos aqui há bocado, uma conversa sobre o LS e, portanto, estamos certamente muito expectantes para essa palestra. Esta iniciativa, o 3F, tem já alguns anos, é uma iniciativa apoiada pela Roche e desenvolvida pela Ecovia, e tem um foco no financiamento hospitalar. Analisa, reflete sobre o financiamento dos hospitais, procurando perceber quais são os constrangimentos, quais são as dificuldades, como é que podemos melhorar o financiamento dos hospitais, sempre colocando em perspectiva aquilo que é mais importante para os doentes, sempre com a ideia de acrescentar mais valor na perspectiva do doente. É isto que temos vindo a discutir nos últimos anos. O financiamento hospitalar não é, ou não deveria ser, uma mera distribuição de verbas pelos hospitais. Na verdade, a forma como se financiam os hospitais tem um enorme potencial para modular, para transformar os cuidados de saúde. E os conceitos que estão na base do financiamento hospitalar são facilmente compreendidos por todos. Se nós financiarmos um hospital para ele produzir, obviamente que ele está focado em produzir. Se financiamos um hospital tendo em conta resultados clínicos, valor em saúde, obviamente que o hospital dará mais atenção, mais foco nestas dimensões, que são aquelas que de facto importam. E, portanto, esta é a discussão que nós temos que ter agora sobre financiamento, sobre quais são os incentivos que nós queremos criar aos hospitais, na perspectiva, sempre colocando em perspectiva, os objetivos que queremos que o nosso Serviço Nacional de Saúde atinja. Portanto, o financiamento deve estar sempre ao serviço de uma visão e de uma estratégia. Não faz sentido continuarmos a falar em integração de cuidados, e falamos disto há muitos anos, na centralidade do cidadão no sistema de saúde ou na necessidade de prevenir doença, de promover a saúde, se depois o financiamento é contraproducente em relação a estes objetivos, como tem acontecido. E, portanto, se queremos de facto atingir estes objetivos, o financiamento tem que estar alinhado com eles. Podemos focar-nos mais em produzir atos clínicos, como vos disse, em promover a integração de cuidados, em cuidar da saúde e prevenir a doença das populações. Podemos até focar-nos no valor em saúde e este maior ou menor foco, numa ou noutra dimensão, depende em larga medida dos incentivos que nós pudermos criar aos hospitais. O financiamento deve ainda ser indutor de eficiência. O financiamento tem que criar sempre um risco financeiro para os hospitais. Risco financeiro na perspectiva de, se não atingirmos determinados objetivos, se não formos no sentido daquilo que a tutela definiu como estratégia para a saúde, podemos perder financiamento. Este risco financeiro é muito importante quando falamos em financiamento hospitalar.
Mas isto obriga a dois outros pontos muito importantes. Critérios claros no cálculo do financiamento hospitalar, isso, infelizmente, nem sempre tem acontecido, e autonomia na gestão, que, como sabemos, está vedado aos hospitais há já muitos anos. Tínhamos a expectativa, todos, de que ela fosse recuperada este ano, através da aprovação dos planos de atividades e orçamento, mas, infelizmente, mais uma vez, as finanças constituem-se aqui como uma força de bloqueio, não aprovando estes planos e não devolvendo autonomia aos hospitais. E, obviamente, que se temos gestores que não podem decidir contratar um profissional de saúde, que não podem decidir fazer um investimento, não podemos, de maneira nenhuma, responsabilizá-los pelos resultados dos seus hospitais. Ainda hoje tivemos uma notícia, infelizmente, de um atraso na implementação do Plano Nacional de Vacinação, mais uma vez, por um atraso das finanças na aprovação da compra de vacinas, o que é absolutamente lamentável. O financiamento deve ser racional, deve ser transparente, deve ser alinhado com os nossos objetivos, deve garantir que os hospitais continuam a investir em inovação e desenvolvimento, particularmente na inovação que acrescente custo e efetividade à prestação de cuidados, garantindo que esta inovação chega de facto aos nossos doentes. E por isso a saúde baseada em valor apresenta-se como uma possível solução, um caminho a seguir para desatar este nó górdio, este equilíbrio sensível em que muitas vezes somos acusados de ser pouco eficientes. Temos de um lado uns que dizem que somos pouco eficientes, do outro lado os hospitais dizendo que o orçamento não chega, mas na verdade ficamos sempre por saber se este orçamento, se este financiamento está ou não ao melhor serviço dos nossos doentes. E a saúde baseada em valor, no valor que importa para os doentes, é claramente uma solução para este nó górdio, para este conflito, digamos assim. No momento em que a saúde se debate também com uma dificuldade para captar e reter profissionais, não podemos deixar de dizer que este foco em resultados, foco no valor em saúde, tem que ser trazido até aos profissionais. Se os hospitais devem receber mais pelas suas metas de desempenho, se devem ter incentivos associados a objetivos, este princípio, este conceito tem que ser trazido até ao profissional. O profissional que cumpre os seus objetivos, que tem melhor desempenho, tem que ter um incentivo adicional. Se a continuidade desde o topo até à base, até ao profissional não for conseguida, esta reforma vai ser, obviamente, um insucesso. E, portanto, não se fazem mudanças sem os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde e, para tê-los connosco, esta tem que ser uma política contínua do topo até à base. O valor em saúde é, por isso, é importante para nós, é um objetivo que continuaremos a perseguir. Acreditamos muito na importância do valor em saúde quando falamos de financiamento hospitalar, mas o financiamento não se resume só a esta questão. E no momento em que parte significativa do Serviço Nacional de Saúde está a ser transformado em unidades locais de saúde, entendemos nós, dentro do nosso grupo, dentro desta iniciativa, que faria sentido refletir sobre o financiamento das ULS. E, naturalmente, como é que o podemos melhorar para o futuro. As ULS são pagas por capitação, como sabem, e a capitação tem virtudes. A capitação pode promover a integração de cuidados, pode focar os hospitais, as unidades de saúde, em promover a saúde, em prevenir a doença, pode até reduzir custos, mas a capitação também tem riscos. E nos últimos anos, esses riscos levaram a que, na prática, o financiamento das ULS tenha deixado de ser feito por capitação. Em boa verdade, as ULS nos últimos anos são financiadas por orçamento global, com pouco racional, com um critério pouco claro. Muitas vezes, quer dizer, o critério é claro, é o orçamento do ano passado acrescido de um determinado montante e, portanto, é, apesar de tudo, um critério pobre quando falamos numa visão mais prospectiva e mais de médio e longo prazo. Portanto, é fundamental nós discutirmos como é que vamos melhorar este financiamento para fazer com que isto resulte nos próximos anos. Em concreto, e foram algumas das questões que nós temos estado a discutir nas últimas semanas, em concreto, como é que nós vamos ajustar a capitação às características da nossa população que é coberta por cada OLS?
vamos fazer este ajuste em função de todas as características da idade, do rendimento, da carga de doença, da procura média de cuidados de saúde. Tudo isto é importante. Como é que vamos fazer este ajuste? Como é que vamos lidar com os casos em que parte significativa da atividade dessa unidade local de saúde é proveniente de uma área de influência que não é a área tradicional daquele hospital ou daquela ULS? E temos agora grandes centros hospitalares universitários a serem transformados em ULS, em que 40% a 50% dos doentes vêm de fora. E, portanto, como é que nós acomodamos esta diferença dentro deste modelo de capitação? Como é que garantimos que as ULS têm incentivos à diferenciação e à inovação, sabendo que estas variáveis não são captadas pela capitação ajustada pelo risco da população? E estas são, obviamente, variáveis que nós temos que incentivar sempre, a inovação e desenvolvimento. E, acima de tudo, como é que nós garantimos que as ULS se focam, de facto, em resultados em saúde, particularmente naqueles que interessam para o nosso doente? É isto que pretendemos discutir ao longo desta manhã. E para isso, para criar matéria para hoje aqui discutirmos, para criar alguma evidência, tivemos o privilégio de, há algumas semanas, juntar um grupo de peritos que connosco refletiu sobre estes temas, criando uma proposta, que vai ser aqui hoje apresentada pela IQVIA, uma proposta de melhoria de financiamento das ULS, que procura responder a estas preocupações que eu agora enunciei, e esta proposta será naturalmente entregue, já acrescida dos contributos que pudermos ter aqui hoje, será entregue à Direção Executiva e à CSS como contributo para melhorar o financiamento das ULS. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e uma boa sessão para todos. Muito obrigado. De seguida, passava a palavra ao anfitrião, quem nos acolhe, o Dr. João Oliveira, Presidente do Conselho de Administração da IPO Porto. Bem-vindas e bem-vindos, Sr. Presidente da CSS, Sr. Presidente da APA, membros da Direção Executiva do SNS, Srs. Presidentes e membros do Conselho de Administração de hospitais que estão aqui presentes e do ELS que estão aqui presentes, ao professor Henrique Barros, à ROS, à IQVIA, à moderadora e a todos aqueles que vão ser oradores durante o dia de hoje, a manhã de hoje, assim como a todos os que estão aqui, que estão a participar neste evento. Mais uma vez, bem-vindos. É com muito prazer, é com todo o orgulho que vos recebemos aqui no IPO de Porto. Esta que é a instituição que mais doentes oncológicos trata em Portugal. Em 2022 foram mais de 10.500 novos doentes que entraram por esta porta. É onde mais investigação clínica em oncologia se desenvolve em Portugal, desde a investigação de translação aos ensaios de fase 1 a fase 3, tendo sido esta a primeira instituição no país, não só no SNS, mas no país, onde foi criada a primeira unidade de ensaios clínicos de fase 1, onde foi criado o primeiro programa de medicina de precisão em oncologia. São só alguns dos exemplos daquilo que o IPO procura marcar como inovação e ser, de certa forma, o farol da oncologia em Portugal. A qualidade é reconhecida, a qualidade deste trabalho tem sido reconhecida a nível nacional e internacional. Aquilo que estamos a fazer em termos de integração, por exemplo, da investigação no contínuo de cuidados que são oferecidos aos doentes oncológicos. Isto levou a que o IPO de Porto tenha sido reconhecido como a primeira e única instituição em Portugal que obteve a distinção de Centro Compreensivo de Cancro. Isto atribuído pela Organização Europeia de Institutos de Oncologia, a OSI. Muito obrigado a todos os profissionais de saúde que aqui trabalham todos os dias e que lutam para cumprir a missão de oferecer os melhores cuidados de saúde com humanismo a quem precisa. O IPO de Porto, como parte integrante do Serviço Nacional de Saúde, garante a oferta democrática dos cuidados em oncologia, assim como a integração da inovação. O SNS, como é subejamente conhecido, tem um problema crónico de subfinanciamento. Isto é um obstáculo muito importante ao planeamento e à gestão, é perigoso para o bom funcionamento do sistema. Sabendo que o financiamento é um aspecto importante, não podemos esquecer que mais importante ainda é saber como tratar,
Como garantir que os doentes recebem o melhor tratamento padrão e que têm acesso à inovação, isto sem esquecer que, por vezes, a maior inovação é mesmo a organização. O tratamento do cancro ilustra bem a necessidade de abordagem multidisciplinar. Muitas vezes, os doentes têm de ser tratados em mais do que uma instituição de saúde para se poder garantir os melhores cuidados. Não se pode tratar tudo em todo lado. No entanto, devemos procurar cuidar, sempre que possível, em articulação com os cuidados de saúde de proximidade. Se num dado momento o doente precisa de cuidados cirúrgicos ou de radioterapia especializados, ou até mesmo de um ensaio clínico, recursos que só existem num centro de referência, esse acesso tem de estar garantido. Um alerta e um apelo queria-vos deixar. O sistema de saúde tem de funcionar em rede, com capilaridade, centrado na oferta dos melhores cuidados e não em torno do mecanismo do seu financiamento. O financiamento é essencial ser discutido, mas deve acompanhar o doente, a sua pathway. Tudo tem de estar assente num processo exigente de certificação, seguindo o exemplo daquilo que de melhor se está a fazer na Europa e que neste momento já se discute, não só os patamares de certificação dos centros compreensivos de cancro, mas também da articulação das redes compreensivas de cancro. E aqui a palavra-chave é rede. O IPO de Porto, os IPOs, devem assumir um papel central na coordenação dos cuidados em oncologia na região onde operam, elevando os padrões de qualidade, satisfazendo as necessidades dos doentes e das suas famílias, sempre em articulação com os outros hospitais e com os cuidados de saúde primários. Para executarmos a jornada de cuidados, a missão que nos propomos cumprir, temos de saber para onde vamos, garantir a segurança, a certificação do sistema que montamos, conhecer muito bem a equipa com quem trabalhamos, otimizar de forma racional os recursos disponíveis e, obviamente, garantir a energia, o combustível, o financiamento necessário para chegarmos ao destino pretendido. Mais e melhor saúde para todas e todos os portugueses. É importante agradecer a toda a equipa de investigação do Projeto Farol, nomeadamente à equipa de apoio à gestão do IPO de Porto, à doutora Marina Borges, à doutora Marta Soares, à APA, à Roche, à ICDIA, por terem sido parceiras nesta iniciativa. O Projeto Farol, de que hoje vamos também aqui falar, ilustra bem como o sistema precisa de ser melhorado no seu mecanismo de financiamento, mas também evidencia algo muito importante, que apesar dessa necessidade de melhoria do mecanismo de financiamento, e independentemente desse subfinanciamento, tal não limitou o acesso aos melhores cuidados de saúde que são oferecidos aos doentes com cancro que são aqui tratados. Isto só é possível num sistema que garanta os direitos dos cidadãos à saúde. Em primeiro lugar isto, o direito dos cidadãos à saúde. Sendo isto só possível com uma das principais conquistas de Abril, que é o Serviço Nacional de Saúde Português. Mais uma vez, bem-vindos e boa discussão. Obrigada, doutor. E como parceira deste evento, como já foi referido, e do próprio projeto 3F, Cláudia Ricardo da Roche, por favor. Olá, bom dia a todos. Caro Presidente do IPO do Porto, Dr. Júlio Oliveira, caro Presidente da APA, Dr. Xavier Barreto, nas vossas pessoas cumprimento todos os presentes, se não tínhamos aqui, o tempo já vai longo. Mas, em primeiro lugar, queria deixar aqui um agradecimento muito especial ao IPO do Porto por nos acolher tão bem nesta vossa casa, que é uma unidade de saúde de excelência que nos deixa orgulhosos a todos como portugueses. Muito obrigada por isso. E também deixar uma nota também de agradecimento à APA, agradecimento e parabéns por liderar a discussão de temas tão atuais e pertinentes como aqueles que nós vamos aqui discutir hoje. Obrigada por isso. O projeto 3F foi desde sempre e desde o início desenhado para servir a sociedade e tinha uma ambição muito concreta, que era apresentar propostas concretas para a reestruturação ou reorganização do sistema de saúde, mas também aqui envolvendo um leque alargado de peritos na área. Passadas palavras a projetos concretos foi o lema que abraçámos, com a vontade de deixar respostas consistentes para os desafios do financiamento do sistema de saúde em Portugal.
A Roche acolhe com muita satisfação todas as iniciativas que assentem na melhoria do sistema de saúde, que promovam mais e melhor acesso aos doentes e mais qualidade de vida. Congratulamos-nos com a vontade de se incorporar a dimensão do valor, e o Xavier já falou disso hoje também, do valor e dos ganhos em saúde nos novos modelos de financiamento, quer no âmbito da discussão dos novos modelos organizativos de prestação de cuidados de saúde, como é o caso das OLS, quer na prestação, quer naquilo que é o projeto Farol, que tem um enfoque maior na prestação dos cuidados em cancro de pulmão. O sistema de financiamento é para nós muito relevante e gostaria de destacar aqui duas dimensões. A primeira, saber onde estamos a investir e que valor estamos a gerar para cada um dos intervenientes. E nunca é demais referir que um dos intervenientes que estamos aqui a falar é a perspectiva do doente. A segunda dimensão, diríamos, que é avaliar se estamos a financiar aquilo que mais valor gera. E, como pano de fundo destas duas dimensões, gostaria também de trazer aqui uma nota que o próprio Xavier também já trouxe para a discussão, que é a dimensão do desperdício. Ela tem que estar presente e todos nós sabemos, há vários números, mas há um número da OCDE que demonstra que há um desperdício na ordem dos 20% do que diz respeito aos orçamentos de saúde. Medir e avaliar, eu vou repetir, medir e avaliar, são, a nosso ver, elementos essenciais para um sistema de saúde sustentável, que é aquilo que, penso que todos ambicionamos para o nosso SNS. Um bom exemplo da relevância de medir e avaliar é o projeto Farol, um projeto piloto deste nosso 3F e que foi materializado aqui no IPO do Porto. O modelo de financiamento proposto no âmbito do projeto Farol integra uma componente de incentivo que inclui a avaliação dos ganhos em saúde e, mais uma vez, aqueles que também são relevantes para os doentes. E acho que isto é verdadeiramente um bom exemplo do que é dar voz aos doentes naquela que é a construção dos cuidados de saúde de qualidade. O Farol foi um projeto muito longo, mas também nos permitiu gerar muitas aprendizagens e mostrou-nos a resiliência dos profissionais de saúde e de todos os outros profissionais envolvidos neste projeto. Eu diria aqui também os profissionais de hoje, mas também aqueles que já cá não estão, mas que fizeram parte deste projeto, que acho que também é de realçar a sua participação. Por isso mesmo, gostaria de vincar aqui o meu agradecimento a estes profissionais por manterem este projeto vivo, apesar de todos os constrangimentos provocados pela pandemia. E, claro, um forte agradecimento e reconhecimento aos doentes também que colaboraram no projeto Farol. Este tipo de iniciativas envolve, efetivamente, muita capacidade de persistência. Acreditamos que o trabalho em parceria e em colaboração é fulcral na área da saúde. E aqui também não posso deixar de dar uma nota de agradecimento à IQVIA, que foram parceiros inexcedíveis neste projeto. Pedro, Francisco, muito obrigado também pela paciência, muitas vezes não dá para trás e para a frente com algumas ideias, mas obrigada pelo vosso papel e contributo. Por isso, por tudo isto, a Roche mantém-se, obviamente, disponível e empenhada em contribuir para projetos que melhorem o sistema e os cuidados de saúde em Portugal. Agora, estamos também cientes que o ritmo da inovação em saúde acelerou, principalmente nos últimos tempos, e que isso aumenta a pressão sobre os sistemas de saúde. Mas também é claro que abre um caminho para se alcançarem resultados significativamente melhores para os doentes. Agora retomo também duas palavras que eu já disse há pouco. É preciso medir e avaliar o que estamos a fazer para dar força a isto que eu acabei de dizer e acreditamos também que o financiamento deve acompanhar este princípio que acabei de enunciar. Neste ano que celebramos os 50 anos de presença da Roche em Portugal, obviamente queremos renovar o nosso compromisso para com o país. Somos um ano mais velhos que o IPO, não é? Fizeram 49 anos, portanto nós somos quase a mesma idade. Mas também dar-vos aqui uma nota que a nossa visão para a próxima década, e que reforça este nosso compromisso, passa por duplicar aquela que é a inovação em saúde. Portanto, queremos trazer o dobro da inovação, mas queremos trazer a metade do custo para a sociedade. E este caminho não se faz sozinho. Tem que se fazer em conjunto com todos os parceiros
do SNS. E estou mesmo a terminar, e gostaria de terminar aqui com uma nota, que ela é óbvia, e acho que a pandemia nos mostrou isso, é óbvio, mas acho que no dia-a-dia depois acabamos por nos esquecer. E qual era a nota que eu gostaria de deixar? Que é que investir em saúde é investir na economia, investir em saúde é investir na sociedade, e investir em saúde é investir num país mais competitivo, mas seguramente muito melhor para se viver. Obrigada e desejo a todos uma boa discussão. Obrigada, Cláudia. E para o fecho desta sessão de abertura, Vitória Herdeiro, Presidente da Administração Central do Sistema de Saúde. Muito obrigada. Excelentíssimo Sr. Presidente da APA, Carlos Xavier Barreto, Excelentíssimo Professor Júlio Oliveira, nosso anfitrião, uma palavra também de agradecimento à Rocha e à Equivia, minhas senhoras e meus senhores. Uma palavra também para felicitar a APA por mais esta interessante iniciativa, iniciada numa época ainda pré-pandémica e que tem juntado tantos especialistas e despertado ao longo dos anos tanto interesse. Bom dia a todos. A realidade sociodemográfica e epidemiológica do nosso país tem, sem dúvida alguma, evoluído bastante nas últimas décadas e é hoje muito diferente daquela que era há 50 anos. Atualmente, somos o terceiro país da Europa e o quarto da OCDE com maior percentagem da população acima dos 65 anos. Aos 65 anos, temos uma esperança de vida de mais 20 anos, um valor acima até da média dos países que compõem a OCDE. No entanto, apesar de vivermos mais anos, esses anos de vida adicional são vividos com pior qualidade. Cerca de 50% dessa população tem pelo menos uma doença crónica e 17% tem pelo menos uma limitação nas atividades da vida diária. Por seu lado, o sistema de saúde nem sempre tem conseguido acompanhar esta realidade, nem adaptar-se às novas necessidades, questionando-se por isso mesmo, muitas vezes, o tema da sua sustentabilidade e a garantia do mesmo acesso para as gerações futuras. Dispomos, todavia, hoje de evidência que nos permite fazer diferente, fazer mais, fazer melhor. Primeiro, sabemos que uma pequena percentagem da população acumula uma grande percentagem dos custos. 20% acumula aproximadamente 80% da despesa, seguindo o princípio de Pareto. 80% da despesa, seguindo o princípio de Pareto, dizia. Ora, estes dados sinalizam a existência de um grupo que requer especial atenção e foco. Segundo, a evidência demonstra também que os cuidados clínicos contribuem apenas com cerca de 20% para os outcomes em saúde, ao passo que os fatores socioeconómicos têm o dobro do peso, 40%. E os fatores comportamentais apresentam um peso ainda superior ao dos cuidados de saúde, 30%. Isto são dados importantes para a tomada de decisão, nomeadamente quando se trata da alocação de recursos que sabemos muito limitados. Terceiro, e já aqui referido, há ainda uma percentagem significativa de despesa associada a ineficiências, o que nos indica que há uma fatia de recursos que pode ser canalizada para gerar mais valor e mais saúde. Este panorama aponta para a necessidade de uma mudança na abordagem, de um sistema curativo para um sistema preventivo, de um sistema reativo para um sistema proativo, de um sistema focado nas instituições para um sistema focado no percurso do doente, de um sistema fragmentado, enfim, para um sistema integrado. No fundo, de uma abordagem populacional que seja capaz de responder de forma diferenciada às necessidades dos diferentes grupos, nas diferentes fases da vida e contextos. Bem sei que há mudanças que podem parecer difíceis, mas neste momento dispomos, pensamos, de ferramentas que podem ajudar a reorientar o sistema. Uma é o modelo organizacional das OLS, que do ponto de vista administrativo ou normativo facilita esta abordagem, mais abrangente e mais integrada. Outra, o financiamento por capitação, porque cria um incentivo aos prestadores para gerirem os custos totais da população que servem, estimulando uma prestação de cuidados mais custo-efetivo, garantindo sempre a qualidade e estimulando, muito importante, o investimento na promoção da saúde e prevenção da doença. Dir-me-ão que este modelo está associado à transferência de maior risco para os prestadores. E é verdade. Mas esse risco virá acompanhado também de mais autonomia para desenharem os modelos de cuidados que geram mais valor. Sejam rastreios, a gestão de caso, a gestão da doença crónica, a conciliação terapêutica, a transição da alta, apenas para dar alguns exemplos, concretizando assim a tão desejada autonomia das entidades. Sei também que os representantes das OLS, porventura aqui presentes,
até concordam que o modelo é teoricamente válido, mas na prática apontam constrangimentos vários. E eu serei o primeiro a reconhecer que há desafios pela frente. Contudo, temos a vantagem de existir já um conjunto de LS com experiência, como a de Matosinhos, a de Viana do Castelo e outras, são 8, a de Matosinhos já com 20 anos, e podemos usar essa experiência desta OLS e de outras OLS para robustecer o modelo e torná-lo mais coerente e perceptível pelas partes. Neste sentido, um dos aspectos que está a merecer a nossa atenção são as variáveis para ajustar a capita. Refiro-me concretamente ao trabalho no âmbito da estratificação da população pelo risco. Com base num conjunto de variáveis, como idade e sexo, e em dados históricos de cuidados primários, cuidados hospitalares, medicamentos, MCDTs, e recorrendo a ferramentas estatísticas robustas, conseguiremos prever necessidades para o ano seguinte, traduzidas pelo consumo de recursos, ajustando assim a oferta e a procura. Mas há várias outras questões importantes a considerar. Como garantir que a diferenciação das entidades não é prejudicada? Como incorporar as variáveis socioeconómicas, tais como a educação e o rendimento, que contribuem mais para os outcomes em saúde que os cuidados? Como incorporar, de forma mais inteligível e, sobretudo, mais efetiva, o efeito dos fluxos in e out? Como verter o custo da inovação terapêutica para o modelo? Como operacionalizar e induzir uma prescrição mais eficiente de medicamentos e MCDTs? Como contratualizar de forma a alinhar os indicadores dos cuidados primários e hospitalares? Como, por fim, valorizar, por exemplo, os custos associados à capilaridade e à disponibilidade de infraestruturas em territórios de baixa densidade, custos de exploração que sabemos serem, por definição, muito dispendiosos. E como encaixar todas estas componentes num orçamento que é sempre necessariamente limitado. A integração faz ou pode fazer-se atendendo a várias dimensões. A dimensão sistémica, uma dimensão mais normativa ou administrativa, uma dimensão de integração de informação, uma dimensão de integração financeira e por aí fora. Mas a verdadeira integração, aquela que aqui cuidamos, só acontece quando se atinge a dimensão dos cuidados, não apenas dos cuidados clínicos, mas também sociais. Ou seja, quando se concretiza a coordenação da prestação de cuidados, a continuidade dos mesmos, a gestão da doença, a boa comunicação entre profissionais, incluindo a transferência de informação e registros do doente, eliminando as fronteiras profissionais e colocando o cidadão no centro do processo de cuidados. Estamos, como muitos dizem, num mundo VUCA, não é? Sigla que significa volátil, instável, complexo e ambíguo. E é neste contexto VUCA que nos exige a capacidade de constantemente nos adaptarmos de forma ágil. Essa capacidade de evolução, de melhoria contínua, de adaptação, tem que estar no ADN de um novo modelo de financiamento. Modelo de financiamento, esse que mais do que ser perfeito e inatacável conceptualmente, deve ser, tem agora, diria que ser, aplicável, execuível e cumprido. São estes os desafios que queria aqui partilhar hoje convosco. Muito obrigado.